para escolher o direito meus motivos eram. Na época eu tinha um namorado que trabalhava nessa área, então eu queria ficar mais próximo. Sim, perfeito. Todos os meus amigos eram que você falou do ensino médio, na galera toda do direito. Todo mundo era, então eu queria, e Maria vai com as outras. E eu gostava de me arrumar. Eu sempre gostei de me arrumar. E não falava, não, direito, né? Pô, vou me vestir. Direito é toda uma sempre gostei. Então eu falei, não, direito vai me permitir me vestir do jeito que eu quero. Olha o nível, para escolher um curso que vai definir a sua vida. Olha os motivos. Se for levar o pé da letra, não tem nada. Nada o curso a ver. Não tem nada a ver. Super fútil, mas eram as minhas motivações ali. E aí, chegando lá, por incrível que pareça, a mensalidade de psicologia era, na época, mais cara que a de direito. Então, eu olhei para minha mãe olhou para mim e falei, vamos abandonar, né? Sim. E aí, eu abandonei e fui pro direito. E não sei a época, mas assim, a psicólogo, no geral, assim, se tornou uma profissão da moda, assim, vamos dizer, né, ultimamente. Sim, modinha. Eu acho que talvez pela disputa de querer pegar alguma profissão, talvez tenha a ver com isso, né? Faz sentido. Foi em 2017 que eu procurei. Foi bem no boom. Porque, assim, a 2016 é um negócio que eu bato sempre nessa tecla, é Revolução Industrial, ou seja, muita pressão, tudo muito novo, a galera tá muito... A ansiedade, depressão tá atacando muito a galera demais. aí. E aí eu acho que é uma profissão que se tornou muito explorada, né, ultimamente. Sim, até porque tá demais. O Mário Sérgio Cortella, que é uma das pessoas que eu gosto de seguir, e o Leandro Carnal também, eles falaram que eles nunca imaginaram se tornar influencers, assim, de uma certa relevância nacional, né? Quando eles entraram na área, eles falaram assim, vou estar numa profissão que eu vou estar sempre ali no background, né? Fica ali sem aparecer tanto. E hoje em dia são influencers, estão aí tomando conta do Instagram, né? Mas eu tenho um livro de Augusto Cury, Ansiedade, o nome é Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. E eu não vou lembrar o ano certinho, mas se eu não me engano é 2009. Se em 2009 a ansiedade era o mal do século... Já era, né? Você imagina? Sim. Então, assim, deve ser mesmo por isso que a mensalidade estava um pouco mais alta. Mas aí ficamos no direito. Fiquei no direito. E também porque tinha essa opção de transferir para a Facele depois. Aí eu entrei. E aí eu gostei. Os primeiros períodos, claro que no começo tudo é flores, né? Como tudo todo na curso vida. No início é uma maravilha. Nossa, porque aqui aí o pessoal recebe você bem, aí te enche de expectativa. É até engraçado que nós, estudantes de direito, a gente sempre vê os memes, né? Que falam. Porque no começo do curso você tá lá. Quais são as suas expectativas? Expectativa lá em cima, né? Quero ser desembargador, quero ser promotor, quero ser juiz, quero ser sei lá o quê. Então, tipo assim, o pessoal, os professores, eles botam pilha mesmo, te incentivam, então você fica, uau. Aí eu gostei, a gente visitou o presídio logo no primeiro período, lá na Pitágoras, motivo pelo qual eu achei que eu ia me identificar com a área da criminal. Cheguei em casa super empolgada, falei, mãe, gostei. Minha mãe, garota, minha mãe é contra, né? Ela, garota, mas como assim? Eu falei, muito massa e tal. Mas aí, primeiro e segundo período lá, fiz tudo ok. Aí chegou a época de transferência para Facele. E aí eu fiz tudo que era pedido e graças a Deus consegui transferir. Na minha turma, abriram 12 vagas. Eu passei em 12º. Mas passei. Estava na mesma sala de quem passou em primeiro. É o incentivo que eu vou dar aí para vocês, entendeu? Abriram 12 vagas para transferir. Eu tenho vergonha de falar isso, não. Abriram 12 vagas para transferir para a Facele. E quase todo mundo da minha sala se inscreveu. Alguns pelo motivo financeiro. E alguns pelo ensino da Facele, que é excelente. Sim, perfeito. E alguns pelos 2 motivos, caso eu. E é aí, um curso muito caro, né? Muito. Não tem como. Acho que ninguém, tudo você paga. Sim. Tudo você não é obrigatório. Os professores não ficam, você tem que comprar tal livro. Eles não fazem isso com você, mas é interessante. Se você quer um estudo mais aprofundado, se você quer ter um conhecimento maior, é interessante você comprar alguns livros, algumas doutrinas, algumas coisas. Então, é tudo muito caro, né? Minha primeira doutrina que eu comprei, acho que foi de processo civil.
Cara, era 200 e pouco. Eu falei, que isso? Se todas as doutrinas que eu comprar for 200... E o pior, é 200 e pouco para no outro ano ela nem valer direito mais. Porque isso que é o triste. É uma constante atualização ali. Aí você compra um trem que às vezes nem... Aí, enfim, aí eu fui. Passei em 12º, galera. Na verdade, acho que eu passei em 11º e aí teve um recurso... Sei lá, mas eu sei que eu passei, uma das últimas ali, penúltima ou última, mas estava na mesma sala de quem passou em primeiro lugar. Exatamente. É o incentivo que eu vou dar aqui para quem está me escutando, que está tentando buscar aqui um incentivo, alguma coisa. Se não se importa com lugar na tabelinha, porque você vai estar na mesma sala de quem passou em primeiro, de quem passou em segundo. Você tem a oportunidade ali de aprender do mesmo jeito. Então, isso não interfere em nada. Sim. Aí eu passei, fui pra lá. E lá que eu me apaixonei mesmo, que eu encontrei pessoas, eu me apaixonei pela minha turma, um pessoal fantástico. Eu me dava bem com todo mundo. Fiz amizade com a galera, assim, logo de cara. E você falou que isso já era uma vantagem que você tinha desde o ensino médio, né? Já tinha essa facilidade de fazer amizade. Eu sou muito fácil de fazer amizade. Eu não sei se é porque... Eu não sei, eu sou muito fácil de fazer amizade. Então, eu já cheguei fazendo amizade com todo mundo. Mas o início não foi fácil, não. Teve um leve perrenguezinho lá na minha sala, uma confusãozinha por conta dessa transferência, que, querendo ou não, foram 12 alunos. Então, teve uma dificuldade de aceitação da galera. Mas depois foi tudo de boa. Eles aceitaram a gente e a gente ficou tranquilo. Eu tô pra te falar que era uma das melhores turmas da Faceli. Eu mudei de turma depois, mas a primeira turma que eu entrei, olha, eu sempre... A galera 100%. 100%. Eu sou apaixonada mesmo naquela turma. Já se formou um semestre antes de mim. Aí, no 4º período já, 6 meses depois que eu tava lá, me surgiu a oportunidade de estagiar. E um professor meu, na verdade, que entrou em contato comigo, falou, tem interesse em estagiar? Eu falei, fiquei meio assim, falei, bora. Falei, tenho. Ele, então, manda currículo para esse e-mail aqui. Aí o outro professor meu também falou, olha, você mandou? Vou te falar, lá é muito bom, me encheu de expectativa, então eu falei, opa. Aí demorou um tempão, fui... E você ia estagiar em que lugar? Na 2ª vara de família, no fórum. No fórum, legal. Fórum. Era muito bom. Aí era direto para o gabinete do juiz, porque a vara ela é dividida entre o cartório e o gabinete, né? Uma vara. Aí eu era já pro gabinete, que tinha saído uma menina, então surgiu então, essa você deu vara. até meio que uma sorte, vamos dizer assim. Dei. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Mas dei. Perfeito. Mas, olha, muito bom. Mas... Aí eu fui. Aí só que eu fiquei com a expectativa meio frustrada, porque eles demoraram muito a marcar a entrevista. Então eu achei que eles tinham me descartado. Mas aí, vou contar um segredo. Eu tinha uma amiga lá que trabalhava lá que me contou que o meu currículo era um dos que estava na mesa do juiz. Eu falei, então já sou uma das preferidas. Mas fui chamada para entrevista, fiz a entrevista. E olha só, eu lembro do juiz até me falando isso depois da entrevista, porque todo mundo... Eu nunca tinha feito uma entrevista na vida, de nada. Eu sempre trabalhei com minha mãe. Então, nunca precisei enviar currículos e fazer entrevista para as coisas. Então, essa experiência eu não tinha. Então, eu não sabia como fazer uma entrevista. E eu também nem pesquisei, tipo, como se dar bem numa entrevista de emprego. Não fiz isso. Então, eu fui na cara e na coragem. Achei também que era uma coisa mais simplesinha, e foi mesmo. Mas, assim, eu fui sem experiência com entrevistas. E aí... eu lembro do juiz até comentando comigo depois que geralmente as pessoas vão na entrevista e se colocam lá em cima, falam super bem de si mesmas. Já eu me coloquei lá embaixo. Ele foi me perguntando as coisas sobre minhas expectativas no curso, sobre como eu escolhi o curso. Aí eu contei toda essa história. E aí eu me coloquei lá embaixo. Aí eu falava, olha, eu nunca achei que eu era capaz de passar numa faculdade de Direito. Nunca achei que eu era capaz de conseguir as notas que eu consigo. Nunca achei que eu era capaz dessas coisas. Eu falava isso. Eu falei isso, aliás. E ele falou que isso impressionou ele, porque geralmente as pessoas vão e se colocam lá em cima. Quer vender muito bem um peixe que... O cara tá cursando e já quer falar, não sei. Sou fodão. Mas, perdão pela palavra. Mas eu não fiz isso, eu fui sincera, porque era o que eu sentia mesmo. Até comentei com você que
eu não me sentia capaz. Eu tinha uma insegurança muito grande da minha capacidade, da minha inteligência. E eu falei isso na entrevista. E ele gostou da minha sinceridade. Sim. Aí eu fui para a próxima fase, que era fazer uma provinha, e logo depois comecei a trabalhar. E olha, amei. Eu conheci pessoas incríveis. Sim, o estágio proporciona isso, né? Proporciona. Sim. Te proporciona um conhecimento muito grande, porque lá no estágio eu tive acesso à prática do que eu estava vendo na teoria na sala de aula. Perfeito, perfeito. E teve umas coisinhas, por exemplo, a contestação de um processo. O meu professor explicando, eu olhava para ele e falava: do que ele está falando? Eu não conseguia entender. Ele me explicando a teoria, tanto que depois, em outra aula, ele foi e falou: Cássio, o que é uma contestação? Eu fiquei... queria me enfiar num buraco assim, que eu não sabia. Aí, quando eu fui pro fórum, que eu vi, eu falei: não acredito que era isso, eu não estava entendendo. Aí o estágio me proporcionou um conhecimento muito grande. Perfeito. E pessoas maravilhosas, igual um dos meus ex-chefes, ele é até pastor da Igreja Maranata, vou falar o nome dele aqui, Alex Demo, porque ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, num período muito difícil que eu passei. Passei por uma decepção muito grande, e ele estava lá do meu lado todos os dias. E, tipo, eu sou isso aqui, eu chego rindo, brincando, e eu sempre fui assim. E aí, nos dias que eu chegava meio assim, que era muito difícil, eu podia estar morrendo. Eu acho que a parte boa de conviver com a pessoa que é sempre alto astral, no dia que ela tá mal, você percebe do quando que ela chega, né? Que ela chega meio borocochosinha. Ela chega borocochô e te deixa borocochô. Porque eu era tipo assim, eu me divertia, eu fazia todo mundo rir e tal. E aí, era muito difícil eu chegar mal. Eu podia estar morrendo por dentro, mas eu sempre chegava sorrindo. Sim. Mas tinha dia que eu não conseguia ser forte o suficiente. Aí o Alex estava lá, do meu lado. Ele me ajudou muito profissionalmente, nos conhecimentos da área, mas ele também me ajudou muito espiritualmente. Ele conversava comigo, ele falava umas coisas incríveis. Então, todas as pessoas de lá foram pessoas maravilhosas e colaboraram para o meu conhecimento pessoal, meu crescimento pessoal, emocional, espiritual, profissional. E quando eu saí de lá, eu não sei como que eu não entrei em depressão, vou ser bem sincera, porque eu senti... Do estágio? Do estágio, porque eu senti muita falta. Que vira uma família, né? Parte de trabalhar numa empresa, você vira uma família, né? Vira, e eu falava, como eu trabalhava na segunda vara de família, eu falava: gente, vocês realmente são minha segunda família. Eu não sei como que eu não entrei em depressão, porque eu senti muita falta do ambiente, das pessoas, de estar fazendo algo, principalmente na minha área. Porque eu gostava do que eu fazia lá. Sim. Então, eu não sei como que eu não entrei em depressão, mas foi incrível, eles colaboraram muito.